esse é o Oikawa, um cara que já aceitou que vai morrer virgem, assim como você que assiste a esse canal. Brincadeira, quer dizer, talvez não. Isso porque ele vive como um recluso. Ou seja, é extremamente antissocial. Ele sabe que se não sair de casa, nunca vai ter a chance de tocar nos peitos. O VR resolve rapidinho isso. O homem nasce puro, mas a necessidade de tocar nos peitos o corrompe. Além disso, mesmo que ele se obrigue a sair, atualmente é assim que se encontra o mundo lá fora. O Japão está enfrentando um apocalipse zumbi. Só queria pegar nos peitos. Será que é pedir demais? Antes de tudo desandar, ele já tinha decidido se isolar do mundo e se trancar em casa. Inicialmente, ele planejava escapar da realidade e ficar quieto por um tempo, mas então o apocalipse chegou, e assim ele viu a chance de pegar uns peitos escorrerem pelos seus dedos. Ele acabou comprando um monte de comida online para poder ficar fechado em casa. E não muito tempo depois, o final dos tempos chegou. E com ele, a tristeza em saber que perdeu a chance de perseguir uns peitos de frango. E com a chegada dos zumbis, peitos de frango de qualidade se tornaram uma raridade em falta no mercado. Ele pensou em ficar esperando até alguém resolver essa situação dos zumbis e da falta de peitos de frango no mercado. Porém, todos já evacuaram. Bom, nesse ponto não há mais nada que eu possa fazer, exceto por isso. Daí ele pega uns papel higiênico, acho que ele vai limpar a casa, mas é meio estranho limpar a casa com papel higiênico, não é muito comum. E assim ele seguia sua rotina, com seus lenços de papel em mãos. Enquanto isso, vemos uma garota de jaleco branco fugindo de zumbis, procurando desesperadamente um lugar para se esconder. De longe, ela avista um apartamento com as luzes acesas. E o Prota tá lá, peladão, com um balde e seus lenços de papel. Prota mó estranho, limpa a casa pelado, excêntrico. O Prota tá numa situação tão triste que ele teve que dar-lhe num 5 contra 1, olhando pra bunda de um velho. Droga, porque a qualidade dos desenhos da bunda desse velho é melhor do que as das mulheres. Bença, Prota, lá ele 100% power. Não tô brincando, ele realmente fez isso aí que você já sabe, é canônico. Durante sua reflexão sobre isso, ele escuta batidas na porta do apartamento e, sem calças, levanta assustado, achando que era um zumbi tentando invadir. Ele lamenta, acreditando que sua última visão neste mundo seria a de um traseiro masculino de um homem velho em uma revista. Bença, Prota. Tá maluco, lá ele infinitas vezes. Tô achando que esse Prota aí queima, hein? Não sei por que ele faz questão de ficar dizendo que o homem em questão era velho. Então se fosse mais novo tava safe, é isso? Não entendi isso aí. Pô, Prota, primeiro capítulo e tu já tá querendo entregar a rosquinha? Que isso, rapaz? Bom, diante disso a única coisa que ele pensa é que não pode deixar as coisas acabarem assim. Droga, não posso deixar as coisas acabarem assim. Preciso achar um material de qualidade rápido, antes de morrer, para não sair no prejuízo. Sim, é isso mesmo. O cara prestes a morrer e ele só pensa em meter-lhe uma gloriosa uma última vez. No entanto, ao ouvir uma voz feminina gritando, ele percebe que não era um zumbi, mas sim a garota que vimos antes. Então, decidido, Oikawa vai abrir a porta e a garota entra com um zumbi na sua cola. Ela acaba caindo em cima do jubileu do Prota, que provavelmente estava estralando. O iFood chegou, dali! Tele-entrega de waifu. Ela consegue eliminar o zumbi que estava perseguindo. Agora, em cima de Oikawa, ele fala que ela tá apertando suas bolas. Ela pergunta por que ele tá sem calça. E simplesmente cheira a mão. O que tá acontecendo aqui? Acho que caí no mangá errado. A essa altura a pergunta seria e por que não ficar sem calça? A menina já manda tu sabe o que tá acontecendo lá fora? O mundo tá acabando e tu tá batendo punheta. Como esperado, a garota vai direto para o banheiro lavar as mãos. Ela se apresenta como Sunny Aishu, a melhor química do Japão, e segundo ela mesma, a mulher mais linda de todas. Dali, o iFood representando. No apocalipse, a gente come até cadáver, só não pode ser frio. Também não somos nenhum tipo de monstro. Embora Oikawa não acredite que ela seja realmente a melhor química do país, ele diz que já que ela é um gênio, deveria deixar o like e se tornar membro. Falando nisso, muito obrigado a todos os membros pelo apoio, que é basicamente só o Rian. E quem não puder, dá uma bilada no like aí que já ajuda demais.
ele pergunta o que um gênio como ela tá fazendo ali. Então Sunny abre sua maleta e revela que desenvolveu uma vacina contra o vírus zumbi. Ele fica animado, achando que finalmente tudo isso acabaria. Mas a vida não é fácil pro otaku médio. E Sunny explica que a vacina nunca foi testada. É que as chances de funcionar são mais ou menos de 0%. Talvez 1% na melhor das hipóteses. Ou seja, perdemos, bora voltar pra punheta. Ela fala pra ele pensar nessa vacina como a chance de conseguir sua waifu favorita no gacha. O gacha sugou todo o meu dinheiro e não veio a maldita que eu quero. Tem que criar um centro comunitário de autoajuda para usuários de gacha. Pior que gacha é só o tigrinho. Gacha destruindo famílias. Após essa explicação, ela cai no chão, exausta, e começa a contar sua história. É como criou a cura. E quem é que te perguntou? Foi só pegar uma vez nas bolas do Prota, que já tá achando que é protagonista. O governo japonês construiu um laboratório secreto nas montanhas, acessível somente de helicóptero, onde descobriram o vírus zumbi e seus efeitos mortais. Antes que o pior acontecesse, começaram a trabalhar em uma cura e aparentemente conseguiram encontrá-la. Porém, um dos cientistas foi infectado e acabou se tornando o paciente zero, iniciando o surto no laboratório. A situação saiu do controle e Sunny foi encarregada de proteger a única dose da vacina concluída. Desde então, ela tem fugido, tentando achar a cidade, mas levou uma semana inteira para isso. E enquanto andava pela cidade, avistou as luzes acesas em uma janela, o que a deixou muito feliz. Porém, ao baixar a guarda, um zumbi acabou conseguindo mordê-la. Ela levanta o jaleco e revela que está prestes a se transformar. Porém, sua sorte ainda não acabou completamente. Enquanto eu ainda estiver sã, posso injetar essa vacina nem um pouco duvidosa em você. Confuso, ele pergunta por que ela injetaria nele, já que quem foi mordida foi ela. Então Sunny explica que seria um desperdício usá-la nela, pois se for injetada em um homem, suas células armazenariam a cura. E ele poderia transferi-la através de sua ferramenta. É isso mesmo. Veja bem, essa não é uma pergunta discriminatória. Então, por favor, responda honestamente. Você queima? Consegue concentrar o sangue para uma garota que não seja 2D? Como é, rapaz? Essa é uma questão seríssima. É uma questão de vida ou morte. Bom, veja bem, normalmente eu prefiro mulheres. Esse prota queima, certeza. Meteu normalmente é de lascar. Bom, então estamos todos prontos. Cara, simplesmente a menina começou a se despir. O Prota já fica em choque. Pronto pra quê, minha filha? Não faz corpo mole não, Prota. Tá na hora de virar herói. Tu vai salvar o mundo. Literalmente. Então ela mete um ainda bem que eu vim com gancho frontal. E simplesmente mete o louco. Vou nem tentar descrever o que essa menina fez. Que é isso? Totalmente aleatório. Me pegou totalmente despreparado. Bem que tinham avisado no início do mangá, falando perigo, risco de derrame cerebral repentino. Bom, ela já tá quase morta mesmo. Aproveita, Prota, antes que esfrie. E bem, a partir daqui eu vou ter que fechar meus olhos e fingir que algumas coisas que aconteceram não aconteceram. Meu advogado me recomendou a não comentar a respeito, caso contrário posso me complicar. Eu realmente não queria ter que dizer isso em voz alta, mas basicamente o futuro da humanidade depende da linguiça toscana do Prota. O cara já tá como? Estralando. Brilha, Prota, é a tua hora. Depois daqui é direto entregar currículo no ML. Ó o sangue vindo, moleque. Tá saindo da jaula o monstro. Mas nem tudo são flores. A injeção terá que ser aplicada diretamente na ferramenta de Oikawa. Que isso, rapaz? Sunny garante que ele não precisa se preocupar. Os efeitos não são tão ruins. Vamos rápido. A vida de todos e o futuro da humanidade está em nossas mãos. O futuro da raça humana depende disso. E ela já fica como? Impressionada com o guerreiro. Antes que ele consiga fugir feito uma galinha sem cabeça, Sunny aplica a vacina sem piedade, causando uma dor insuportável em Oikawa, que caiu no chão gritando, se contorcendo. Sunny explica que ao injetar a vacina nesse lugar específico, ela agiria mais rápido. Essa era a única opção, e como recompensa, deixaria que ele fizesse o que quisesse com ela.
Mas tem que ser rápido, que a galinha já tá esfriando. Depois disso, Sunny diz que não tem mais tempo e que eles precisam empurrar a bola imediatamente. Graças à vacina, o Milk de Oikawa agora é uma cura natural, capaz de eliminar o vírus do corpo dela. Ou pelo menos é o que ela espera que aconteça. Falar nada disso aqui, tá maluco? Ela implora para que ele entre em modo de combate rápido. Mas antes que consiga, Sunny fala que já não tem mais tempo e que ele vai ter que se esforçar pelo bem da humanidade. E fala que há uma chance da linguiça dele ser capaz de curar todos lá fora. Eu acho que eu tô legal. Vou ficar de zumbi mesmo, tô de boa. O que você preferiria? Morrer zumbi ou receber o milk caseiro do Prota? Daí, ela fica gritando lá pra ele, por favor fazer o seu trabalho. A humanidade, blá blá blá, que está com medo e que ainda não está pronta pra morrer. E logo após isso, ela se transforma em zumbi. Ele pede 1 minuto só pra entrar no clima. Aqui tem essa não, Prota. Guerreiro DML tá sempre pronto. Mas zumbi não espera, zumbi sente fome. O Prota então já dá uma bicuda nela. Sai pra lá, bicho ruim. Mas não demora pra ela se levantar e atacá-lo novamente. Vai, Prota, o tempo tá acabando, o corpo tá esfriando. Na moral, deixa o like e já se torna membro, porque a desmonetização vai vir daquele jeito, bem gostosa e meladinha. Esse aqui eu já abandonei. Sem saber o que fazer, o Prota continua sendo atacado por um zumbi pelado, porém ainda quentinho. Ainda não passou do ponto. Ele está em pânico, pois não queria que sua primeira vez fosse com uma garota zumbi. Rapaz, a essa altura tu tem que dar graças a Deus por essa chance. Aleluia! Vai lá que ela tá totalmente na sua. É agora ou nunca, literalmente. Então ele toma coragem para fazer o que tem que ser feito em tempos de desespero. Situações desesperadas requerem medidas desesperadas. Aleluia, irmãos! Mesmo sendo mordido durante o processo, Oikawa continua lutando como um guerreiro. Aí ele pensa que ela veio caminhando lá das montanhas, o que ela comeu, e a água, o que ela fez durante a noite. Tenho certeza que ela deixou alguns amigos para trás no laboratório e percorreu essa jornada até ali sozinha e agora finalmente tinha encontrado uma esperança. Toda essa luta e sofrimento foi para chegar a esse momento. Ele pensa que isso é demais para ele, é um fardo pesado demais para ele carregar. Ela não podia simplesmente do nada colocar esse fardo em seus ombros. Ainda mais considerando que ele estava batendo uma gloriosa ainda alguns minutos atrás. Enfim, ela começa a meter as mordidas no cara, e não é de um jeito bom. Ele continua refletindo e chega à conclusão que não tem escolha. Terá que fazer o que tem que ser feito e acreditar nas palavras daquela mulher. E talvez a humanidade possa brilhar outra vez. Então como eu posso dizer isso? Veja bem, minutos se passam em uma sequência de eventos intensos. E eu não posso mostrar essas imagens, então vamos simplesmente respirar fundo e pular. Já que não se trata mais nem da monetização. Já tô com medo do FBI brocar minha casa. E eu realmente nem sei o que aconteceu. Não me pergunte, eu nem li, só passei. Pelo bem da minha sanidade mental. Rapaz, isso é errado de várias maneiras possíveis. Se os direitos humanos vissem isso aqui, eles perderiam a fé na humanidade. Já aviso pra não acharem estranho se eu simplesmente desaparecer do nada. Mãe, pai, vocês me spawnaram num mundo cruel demais. Estou deslogando. Fiquem à vontade para ficarem com os meus itens. Fiquem em paz. De Kazuma Senpou-chan. Agora eu nunca mais vou ver os zumbis da mesma forma. Só sei que ele dá o braço para ela ficar roendo e dá-lhe madeirada na zumbi. Dessa vez é o zumbi que foi comido. Evento canônico. Um guerreiro. O que os heróis não fazem pela humanidade. A zumbizinha até que é kawaii e dá-lhe madeirada na zumbi. No final, ele consegue terminar, mas logo se sente culpado por ter feito essa atrocidade. Alguém precisava fazer. E para sua surpresa, alguns minutos depois, Sunny desperta, chorando de gratidão por ele ter salvado sua vida. Evento canônico, segue a cal. Eu quero saber se você vai virar membro. Só tô vendo você de risadinha. Quero saber quem vai pagar meu psicólogo. E aparentemente, depois da bênção do protagonista, ela está recuperada e melhor do que nunca. Seu corpo absorveu a medicina natural de Oikawa e assim começou a produzir anticorpos modificados com a cura, o milk caseiro das montanhas nigerianas.
Ela pergunta se tinha algo errado. Ele pergunta se ela lembra de quando tava, você sabe, de zumbi. Mas ela diz que tinha dito pra ele fazer o que precisasse. Descendo a madeira no zumbi. O que tá fazendo, filho? Tô comendo um zumbi, empurrando a bola no zumbi. Dia mais fraco trabalhando no IML, comendo cadáver. Isso não importa, deixa esse papo pra outra hora. Primeiro o mais importante. Agora, oficialmente, Oikawa é uma vacina viva, capaz de compartilhar a cura através de um milk caseiro especial. Quando injetado em um humano saudável, tem o efeito que a pessoa se torna portadora da vacina anti-zumbi, então absorvendo fluidos especiais através das membranas mucosas. Porra é essa de zumbi saudável? Zumbi é bicho podre, tá morto, como que recupera? A menina, no caso, ainda tava quente, ela ainda não tinha esfriado. Como que vai fazer com quem já tá frio? Ah, também sei lá. Não vamos fazer perguntas desnecessárias. Eu só acho que poderia ter um jeitinho melhor de aplicar essa tal vacina especial. Tá meio complicado isso aí. Vai ter que enrabar o zumbi macho por trás. E ainda frio pra piorar. Credo, que atrocidade. Acho que é melhor sacrificar essa parte da humanidade e dar reset no server. À medida que o portador da vacina especial entra em contato com mais zumbis, eventualmente o tratamento contra todos os zumbis estará completo. Nós ficamos sem tempo e agora você é o único portador do milk especial das montanhas nigerianas. A partir desse momento você tem a responsabilidade de salvar o Japão do apocalipse zumbi, o que significa que terá que conectar-se com toda a população do país para espalhar a cura. Tá maluco? Fala nada. Meu advogado me recomendou a não comentar nada a respeito desse evento. Olha, não é todo dia que eu falo isso. Eu já andei por muitos lugares escuros nessa vida. Eu realmente não recomendo que você leia esse mangá. Você corre um sério risco de nunca mais ser o mesmo. Se você chegou até aqui, cuide-se e que Deus te abençoe. Você e sua família. Jesus é mais. Felizmente ou infelizmente para outros, não tem mais capítulos dessa porra. Mas ainda tem mais 5 capítulos em japonês. Pra mim trazer uma parte 2 disso só sobre coerção e revólver na cabeça. Vai ter que sequestrar pelo menos uns 2 ou 3 parentes meus. Vai ter que suar camiseta. Se o vídeo pegar 150k de like, eu penso no caso. Eu só espero que esse dia não chegue. Pelo menos não tão cedo. Deixa aí nos comentários de que lado da força você tá. Se quer continuação ou apenas fingir que isso foi um delírio e esse dia nunca aconteceu. Mais perturbador do que isso é imaginar como que ele vai curar os idosos. E nem vou sugerir quem mais ele terá que curar. Vocês sabem do que eu tô falando. Quanto mais eu penso nisso, pior fica. Tá maluco? Ah, e tem que pelo menos tá em inglês. Não vou ler essa bosta em japonês, mas nem sobre tortura extrema. Pode sequestrar até meu cachorro, meu pai e minha mãe. Eu prefiro arder no fogo eterno do inferno. Que Deus esteja com você. Estamos de volta com o nosso estagiário do ML, com seu milk caseiro das montanhas nigerianas. Bom, agora o Prota carrega nas costas, ou no pau eu diria, a esperança para a humanidade. Isso mesmo, ele tem que acoplar o dispositivo e aplicar seu milk caseiro das montanhas nigerianas para curar as pessoas do mal que as assola, e assim as purificando. E parece que seu milk tá funcionando, porque ele conseguiu curar a iFood. Mas nem tudo são flores. Nosso Prota também terá que enrabar os zumbis machos. Tá achando que tá querendo só a vida boa? Vai ter que comer o zumbi macho também, ué. E vamos parar no zumbi macho, pro FBI não brocar minha casa. Mas se ele quiser, ele ainda pode salvar os animais. Fica aí o questionamento. Só sei que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Leite neles, Prota! É por um bem maior. Depois de toda essa loucura, Sunny toma um banho quente. Afinal, o milk é bom, mas nem tanto. Ele ainda não acredita que passou a vara num zumbi. Fala aí, como é que é perder o cabaço com o zumbi? Emocionante? Não esquece, tu vai ter que meter nos machos também. Então sua barriga ronca, enquanto ela olha para o lamen dele. Vai lá, tu me deu a bucina. Nada mais justo que eu te dar um miojo.
Ela mal consegue acreditar. Aquela foi uma excelente troca. Ela aproveita cada mordida como se fosse sua última refeição. Come bem, porque tem muita gente para pouco leite. E esse era a última comida que ele tinha em casa. Agora só leite quente. Depois Sunny explica que há um enorme complexo farmacêutico em Tóquio. E eles precisam chegar lá. Esse será o próximo passo do plano de distribuição de milk para todos. Ela planeja usar os recursos do local para refinar o milk caseiro das montanhas nigerianas e deixá-lo acessível para todos, e assim fazendo a humanidade brilhar novamente. Parece simples, certo? Errado. As chances deles chegarem a Tóquio ilesos são as mesmas de ganhar na roleta do tigrinho. Além disso, eles não têm suprimento, equipamentos e nem armas para se defender. Só milk nigeriano. E provavelmente o Prota vai ficar sem milk no meio do caminho. E daí, em vez de ele comer os zumbis, ele que vai ser comido. Sem outra escolha, eles começam a explorar o prédio onde estão, buscando qualquer coisa que possa ser útil. E assim como na hora de ser merendada, Sunny demonstra habilidades acrobáticas incríveis, o que facilita a busca por loot. Durante a exploração, o Milkman acaba chegando num apartamento, onde ele lembra que era de uma fêmea saudável e esquentadinha. Quando abrem a porta, percebem que já é tarde demais. Agora a esquentadinha estava fria. E como diria meu amigo Bimberuta, só colocar 30 segundinhos no micro-ondas e madeira. Ali o micro-ondas ali atrás, ó, barbada, só não come quem não quer. Ele deduz que no momento do surto, ela não estava em casa e acabou sendo mordida na perna. E que belas pernas por sinal, o zumbi tem bom gosto, eu morderia também. Um miserável é um miserável. Sunny deduz que, sabendo que ela iria se transformar, a fêmea voltou para o apartamento e se amarrou para evitar merendar alguém. Então, se tá amarrada, tá zero bala. Por mim, nem precisa de micro-ondas. Talvez só uns 15 segundinhos para matar umas bactérias. Ao se aproximar para analisar a nossa nova merenda, a merenda zumbi acaba acordando. O Prota se pergunta o que deveria fazer com ela. Como assim, Prota? Acho que a tua missão já tá clara, guerreiro. Leite neles! Então Sunny tem uma ideia brilhante. Ela pega outra corda e amarra a garota ainda mais. Depois de garantir que ela está imobilizada, Sunny dá um sinal para o rapaz, indicando que é a hora de virar herói. Herói da nação. Agora é com você, leite nela. Ele hesita, claramente desconfortável com a situação. Sem timidez, tu é guerreiro do ML. Ele aponta que agora a garota parece já ter virado totalmente zumbi. Dá-lhe logo, depois a gente vê. Qualquer coisa a gente ainda tem o micro-ondas. Mas o gigante guerreiro do Prota parece estar meio tímido no dia de hoje. Mas Sunny diz que já pensou que isso poderia acontecer. E se sente feliz por ter vindo preparada para a ação. Então Sunny faz a boa e já mete um pano velho na boca da merenda. Então ele já dá uma avaliada nos produtos daquela merenda e fica impressionado. Eles eram de excelente qualidade, mesmo já estando passado da validade. A Sunny fala que ele já tá grandão, então parece que os preparativos já estão prontos. E o Prota faz jus ao título de estagiário do ML. Todo zumbi pra ele é kawaii. Então ele já desequipa as calças e já tá mais que passado do clima. As preliminares já foram, agora é hora do herói. Mas a merenda acaba gritando e ele decide aquecer ela mais um pouco, digamos assim, antes da hora do herói. Zumbi mó fofo, é dentro, cê é louco. Foda-se se tá há 30 dias em decomposição. E ele percebe que quanto mais ele mete bronca, menos a merenda parece reagir. Então ele pede licença e tal, e finalmente bota a bola pra dentro. E lá vai ele, dividir seu milk caseiro especial com aquela pobre mortal. Só sei que ele chega a entortar a menina, só madeirada. Do lado de fora, Sunny ouve o barulho dos trabalhos acontecendo. Estranhamente, ela sente meio estranha, embora tente disfarçar. Milk caseiro especial do Prota, né? Ela já provou do que é bom. Lá ele. Depois daquele procedimento médico intenso, a vizinha acorda, agora livre das cordas que prendiam seus braços. Depois dos gritos estridentes cessarem, Sunny entra perguntando se o trabalho já foi concluído. Mas eles tinham feito tanto barulho que acabaram chamando os zumbis que também queriam comer alguma coisa.
e eram tantos que eles acabam quebrando a porta. Desesperado, Milkman e Sunny se perguntam o que deveriam fazer. Parece que o Prota tem um debuff, seu Milk das montanhas nigerianas só funciona ser injetado diretamente dentro do paciente. De repente, eles ouvem algo atrás deles, e não era o Kazu pedindo like. Ou você dá like e comenta, ou você vai ser enrabado. Escolha com sabedoria. Era a Friazinha, que agora estava novamente esquentadinha, graças à luz do amanhecer do Milk do Prota. Ela se solta e taca-lhe a porta na cabeça do zumbi. Se liga nas coxas de frango, filho. Saudável. Sunny, felizmente, com reflexos rápidos, salva o Milkman de perder a cabeça de cima, e assim mantendo a chama da esperança da raça humana viva e pulsante. Mas as coxas de frango não aguentam muito, e rapidamente ela tomba. Afinal, ela tinha acabado de ser merendada intensamente por nosso Prota das vacinas milagrosas. Ela sente sua cabeça girando. Ainda não deu tempo para todos os anticorpos do Milk do Prota fazerem efeito completo nela. Toda nervosinha, a merenda grita que pensou que já havia passado da validade e exige uma explicação, mas não há tempo para respirar, pois uma nova leva de zumbis invadem o local. O protagonista entra em pânico, temendo que também tenha que curá-los. Ele ainda não está espiritualmente pronto para curar os machos. Deu azar, Prota, só tem macho agora, nem pra meter o louco. É pano na boca e Milk pra dentro. Mas para a sorte dele, a vizinha entra novamente em ação, levantando outro objeto pesado e lançando contra os monstros, eliminando-os. Essa daí tá cheatada, deve ser os buffs do Milk caseiro do Prota. E ela simplesmente sai metendo a pedalada nos zumbis. Bufada total. Porém a merenda se vira, dizendo que agora é a vez dele. Assustado, ele agarra Sunny, enquanto a merenda perguntava como ele se atreve a tascar-lhe nela. Porém, depois de tanta fúria, a vizinha desaba, provavelmente por ter usado todos os buffs do Milk das montanhas nigerianas. A merenda então desmaia, e sem outra escolha, eles a carregam para um local seguro. O covil do Prota. Vamos guardar essa marmita para mais tarde. Algum tempo depois, a vizinha desperta e acaba com o estoque novo de comida. Ela se apresenta como Sugatora. Sunny se apresenta e revela que o protagonista foi quem a curou do vírus zumbi. Sunny explica como o Milk caseiro do Prota trará um novo amanhecer para a humanidade, mas ela ainda está relutante em acreditar naquele milagre. Mas no fim, ela foi abençoada pelo Milk dele. A marmita agradece pela ajuda, mas Sunny diz que foi tudo graças ao Prota e seu Milk milagroso. A merenda então analisa suas belas asas de frango e percebe que estava de boa, só tinha sobrado a marca da mordida. E como já está anoitecendo, o grupo decide encerrar o dia e descansar. Eles planejam começar a jornada para Tóquio na manhã seguinte. Amanhã promete ser um longo dia de produção e distribuição de leite quente. Porém, Marmita Quentinha, desconfiada, faz questão de criar uma barreira improvisada entre ela e o Milkman, avisando para ele dormir de boca fechada e olhando para a parede, senão vai se arrepender. O Milkman não pode ser morto, ele é a esperança para a humanidade. Sunny chega a chorar por poder finalmente dormir num futãozinho. Boa noite, que o Milk esteja com vocês. O Prota tenta dormir, mas não consegue relaxar. Então ele decide verificar se a internet está funcionando, na esperança de assistir a algo cultural, mas sem sucesso. Nada de Kazu Senpou-chan pra ele hoje. Falando nisso, um salve pros membros, que tiveram acesso a esse belíssimo estudo de campo com acesso antecipado. E quem não puder se tornar membro, saiba que seu like e comentário também me ajudam demais. Muito obrigado. Curioso, ele espiou discretamente o lado de Marmita-san para ver o que estava acontecendo. E para sua surpresa, ela estava acordada. Ele tenta se esconder debaixo dos cobertores, fingindo estar dormindo, mas Marmita vai até ele e o cutuca e manda ele segui-la em silêncio. E como o beta que é, ele obedece, com medo de levar uma surra. Ela tá bufada com o Milk, né, mano? Putz, tomara que ela não me empurre, eu sou o futuro da nação. Ele pergunta o que ela queria com ele no meio da noite.
Ao chegar em outro quarto, Marmita revela algo assustador. Uma parte de seu corpo estava fria e precisava ser devidamente esquentada. No fim, o buff de força dela não era do Milk do Prota, e sim do fato dela estar meio zumbi ainda. Ela o agarra, ameaçando jogá-lo pela janela se ele não cooperar. E por cooperar vocês já sabem do que se trata. Ela diz que ele curou ela antes, então era só ele botar pra dentro de novo. Apesar de odiar recorrer a esse método, ela sabe que é a única forma de voltar ao normal. Então ela já começa a desequipar os itens. Ele pergunta como ela tem certeza de que quer ser merendada por ele. Ela fala que não quer, mas precisa do leite das montanhas nigerianas. Ela chora, falando que vai ter que dar seu precioso frango para aquele moleque bundão outra vez. Mas é isso, as coisas são como são. Leite nela. Marmita então o pega pelo pescoço, exigindo que ele faça seu trabalho como o herói do amanhã. No entanto, antes de concluir a ameaça, ela o solta. Marmita começa a chorar, dizendo para ele lhe dar uma chance, e se não gostar, pode fazer o que quiser com ela. Ela fala que jamais faria isso com qualquer um como se não fosse nada, mas já que tem que fazer, pelo menos pede uma chance, porque o Milk das montanhas nigerianas era a única cura disponível. Milk das montanhas nigerianas, classificação rank SSS. Ele então se compadece com Marmita, pega sua mão e a leva para uma cama próxima, para dar início ao tratamento. A folgada ainda tem a cara de pau de falar para ele não relar na sua cama. Ela coloca a mão no rosto dele, falando para ele não olhar para ela, admitindo que aquela situação era meio constrangedora. Dito isso, ele acopla seu dispositivo e lá vai madeira. O tratamento médico é intenso e ela grita para ele não olhar para ela enquanto ele trabalha em prol da humanidade. Pouco tempo depois, ao final dos procedimentos médicos, Marmita percebe que está completamente curada. Então o Prota equipa de volta seus itens e pensa que ela vai acabar com o futuro da nação. Mas ela só o empurra de lado e sai do quarto sem agradecê-lo adequadamente por ter lhe dado a graça de receber seu milk caseiro especial. Ela fala para ele não sentir medo dela e que eles deveriam voltarem para dormir. Porém, na verdade, Marmita estava apenas envergonhada demais para dizer qualquer coisa após ser rachada. Na manhã seguinte, Sunny acorda e percebe que Marmita e o Milkman já estão de pé, dizendo que estavam esperando por ela. Ignorando isso, o grupo de sobreviventes decide tomar o café da manhã, consumindo o restante de seus suprimentos. Sem mais comida, o protagonista dessa vez usa sua cabeça de cima para sugerir que eles visitem o supermercado próximo para restabelecer as provisões. Sunny e Marmita-san dizem que era uma ótima ideia. O Prota comenta que parece que eles estão conectados pelos espíritos do Milk, e a Marmita-san fala para ele parar de ser tão mole com ela. Eu acho que se tem uma coisa que o Milkman não é mole. Durante o café da manhã, Marmita-san percebe que o protagonista está comendo pouco, dizendo que vai dividir seu ramen com ele, dizendo que ele tá liberado para comer à vontade. A Marmita-san tá querendo leite sagrado. Meio irritada, ela pergunta se por acaso ele tem nojo de comer algo que esteve na boca dela. Minha filha, o cara literalmente come zumbi. Guerreiro Master do ML não tem nojo de nada. É só madeira. Notando a mudança no clima, Sunny pergunta se algo aconteceu entre os dois enquanto ela dormia. Sim, madeira, leite quente. Não demora muito para ela juntar as peças e supor o que houve, perguntando o que eles andaram fazendo enquanto ela dormia. Depois de comerem, o grupo decide trocar suas roupas velhas por algo mais adequado para a viagem. Então eles decidem o que vão equipar. No entanto, por alguma razão, Sunny se recusa a se desfazer de seu jaleco sujo, mesmo com um cheiro horrível de cu sujo. Marmita-san fala que tem vários outros jalecos parecidos ali, mas Sunny insiste em ficar com aquele, falando que ele era especial. Especial é o leite do Prota, porra. Durante a troca de skin, Sunny acaba deixando cair sua arma, que ela usava para enfrentar zumbis na cidade, o que deixa a Marmita-san surpresa, perguntando se era de verdade verdadeira, e Sunny responde que infelizmente a arma está sem balas, o que a torna inútil. Depois elas vão até o Prota, exibindo seus novos equipamentos. A Marmita-san pergunta se aquela roupa era dele, e ele responde que sim, ele tinha comprado de segunda mão.
e ela diz que não importa, pois ele ficava muito bem nela. E aqui vai nosso squad, a iFood cientista, a Marmita Sam e o Milkman. Eles optam por evitar rotas alternativas para não chamar atenção desnecessária. No caminho, avistam um carro à distância e decidem verificar se há suprimentos. Sunny alerta que pode haver um zumbi no veículo e fala que qualquer coisa é só tomar leite quente que tá safe. Ele não fica nada animado com a ideia, afinal, ninguém quer ficar macetando morto, pelo menos não todo dia. Kai dá um tapinha no ombro dele, como quem diz, te invejo. Para ela, o milk dele é como um superpoder, que salvará a humanidade da escuridão. Então Sunny já mete já que você tá de corpo mole, vou te ajudar a enrijecer. A Marmita já regala os olhos na hora, perguntando como assim ajudar a enrijecer. Então ela responde que mostrar uns peitos de frango sempre ajuda ele a ficar pimposo. Desesperada, Marmita pergunta ao Prota se ele não estava mesmo planejando que ela faça isso também, ainda mais em um local como aquele, e pede para que ele não faça isso. E a gritaria da Marmita Sam acaba atraindo zumbis que estavam em uma loja próxima. O Prota fica meio aliviado de saber que não vai ter que enrabar nenhum zumbi macho hoje. Relaxa, Prota, o momento vai chegar, é só questão de tempo. Observando melhor, notam que uma garota está presa lá dentro, cercada pelas criaturas que tentam comê-la. Então Sunny pergunta rapidamente a Marmita Sam se ela ainda tinha o buff do Milk do Prota, mas ela explica que na verdade o buff era por ser meio zumbi, e que tinha tentado usar antes deles saírem, mas não conseguiu. O grupo precisa tomar uma decisão imediatamente, deixar a garota para ser merendada pelos zumbis ou resgatá-la para o Prota merendá-la. Difícil decisão. A Marmita Sam não tá querendo ir não, mas a Sunny diz que para ela é fácil. Ela já foi abençoada pelo Prota. Mas depois de pensar um pouco, Sunny explica que o melhor é deixar a menina ser merendada pelos zumbis e eles voltarem logo depois quando estiver mais calmo. É que seria mais fácil atrair apenas um zumbi. Então o protagonista sente um impulso heróico e decide agir, mas Sunny o detém, dizendo que é perigoso tentar salvá-la naquele momento. Para, Prota, é perigoso, ainda não há leite para todos. O Milkman diz que eles deveriam salvá-la e que não se sente à vontade em deixar ela virar lanche dos zumbis para depois ser merendada por ele. Ele fala que dessa forma não poderá ficar pimposo. Nesse momento, Sunny percebe que apesar de ser fraco, ele tem coragem e determinação. Então ela sugere que ele tente uma rota alternativa para se aproximar do supermercado. Ela fala que mesmo que ele a use como escudo, estará tudo bem. Apesar da primeira impressão ruim, ela sempre será grata a ele. Do que ela tá falando, Milkman? Digamos que naquela época eu ainda não era o salvador da humanidade. Então Sunny pega uma pedra do chão e a arremessa contra a janela. Parece que vai quebrar, mas não. A pedra apenas trinca o vidro. Então a Sunny chega na voadora. Vamos botar uma caça, né, Sunny? Tá querendo me complicar. A garota fica impressionada com Sunny, quase idolatrando-a, mas Sunny percebe que ela ainda está muito assustada. Então grita para a garota fugir pela janela, enquanto ela segurava os mastigador de borracha. Então elas correm juntas, mas enquanto fogem, um zumbi gordinho, bem alimentado, avança em direção a Sunny, e parece que tudo acabou para a nossa iFood. Comenta aí, salve ao iFood. Surpreendentemente, a futura merendada acerta o zumbi com toda a força, usando uma espada de madeira. Então Sunny já aplica um golpe no zumbi gordinho. Marmita Sam diz para a futura marmita que eles precisam sair logo dali. E Sunny diz a eles para pularem o muro, o que eles fazem. E Sunny chega logo depois, toda acrobática. Essa deu uma boa iPhone, hein? Demos sorte. Então a futura merendada agradece e se apresenta. Ela é Noro. Achei ela muito magrinha, coitadinha. Tá desnutrida. Acho que tá valendo salvar não. Eu dava de volta pro zumbi. Ela fala que foi atrás de comida, mas não encontrou nada. Sunny cochicha algo para a marmita. E então elas começam a investigarem se aquele era um frango de qualidade. E após uma inspeção meticulosa e detalhada, Noro grita desesperada que disse que não tinha sido mordida, mas as garotas dizem que só estavam conferindo a mercadoria.
e a Marmita-san revela que se ela tivesse sido mordida, o Prota teria que entrar em ação. A menina, sem entender, pergunta o que ela quer dizer. E ela responde que ele faz muitas coisas pervertidas com os zumbis. O lance dele é botar pra dentro dos zumbis. A futura Marmita já fica toda nervosinha, mas o Prota fala que não fará nada com ela, pelo menos por enquanto. Então a garota revela que existe um grande campo de refugiados no Trader Center próximo, e o grupo fica animado ao saber que há outros sobreviventes, mas Noro os deseja boa sorte. O iFood pergunta se ela não vai com eles, então Noro diz que é difícil explicar, mas que não será bom se ela voltar lá. A Marmita fala que de qualquer forma, se a Sunny não tivesse a salvado, ela já teria virado um mordedor ambulante. E ao chegar perto do pau da menina, Noro grita para ela não tocá-lo. Ela fala que eles não entendem e pede desculpas, dizendo que para ela, aquele não era um pau qualquer, era um pau especial. E ela se sentia ansiosa sem ele. Sei. A Marmita-san já fica pistola. Eles tiveram um trabalhão para resgatá-la e agora ela não deixa elas nem pegarem no seu pau. O Prota se pergunta como vão resolver esse problema. E mais uma vez, ele assume a liderança e tenta convencê-la. O Prota pede uma ajuda para elas, dizendo para elas dizerem que tipo de pessoa ele é. Sunny responde que ele era um bom rapaz, com muito milk caseiro para dar. E a Marmita manda ele se virar, falando que não é sua mãe para ficar o elogiando. Sunny novamente pergunta o que aconteceu, mas ela continua se recusando a explicar. Então Sunny diz que se ela se juntar a eles, Sunny poderá tentar ajudá-la. No fim, ela acaba concordando em ajudar. Durante a caminhada até o Trader Center, o Milkman pergunta a Sunny sobre as formas de infecção por zumbis. Ela explica que, para começar, se um zumbi arranhar sua pele, você já pode ser infectado. E a doença também pode ser absorvida pelas zonas mucosas, ou seja, não tá liberado beijar um zumbizinho kawaii, pois há chances de se contaminar. E por último, se alguém for ousado o suficiente para realizar algo mais intenso e caloroso com um zumbi, com certeza será infectado. Ou seja, se for comer zumbi, use camisinha para se proteger das doenças. A menina já deixa escapar uma palavra meio suspeita ali. Ela ia falar mamada. E o Prota se pergunta se as colegiais de hoje em dia são assim. E eu respondo que sim, tudo vagabunda. Então o Prota tem uns pensamentos deveras duvidosos sobre o noivo da Noro ter sorte e que aquilo para ele seria um sonho realizado. Então Marmita pergunta se ele tá bem, porque tá com uma cara de doente. Sunny fala que isso lembra os velhos tempos, quando ela meteu a seringada na salsicha dele, e ele pensou que ia ganhar uma sugada. Bom, algum tempo depois o grupo finalmente chega ao Trader Center. Com um simples olhar, fica claro que a segurança no local é extremamente rigorosa. Sunny fala que eles só vão falar com eles, e Noro diz que vai esperá-los ali. Algo parece estranho. Então descobrimos, pela magia do flashback, que enquanto Noro estava no supermercado, a sua mão acabou sendo arranhada por um zumbi. O que significa que, segundo Sunny, ela pode estar infectada. Se preocupa não, o Prota tem o leite caseiro dele. Aproveita que tu tá muito mirradinha. Enquanto eles se afastam, a Noro fica repetindo para si mesma que tudo vai ficar bem. Ela só precisa do seu like, comentário e, é claro, caso as coisas saiam do controle, ainda temos o Milk das montanhas nigerianas para salvar o dia. A lenda é real, o Milkman está entre nós. Agora nossos heróis se aproximavam do mercado onde ficava um outro grupo de sobreviventes. Mas eles não são exatamente recebidos da melhor forma possível. A lenda do Milkman não vive só de alegria. As meninas sabem que se eles verem as marcas de suas mordidas, vai ser muito difícil de explicar. Nesse momento, um homem vestido terno aparece pedindo para os guardas se acalmarem. Ele se apresenta como o administrador daquele local.
Sunny comenta que eles estão planejando ir a Tóquio, mas estão meio sem recursos no momento. Ela sabe que é um pouco demais, mas pergunta se eles não poderiam compartilhar um pouco de comida. Apocalipse é cada um por si, não tem essa não. O administrador, no entanto, se desculpa, dizendo que os suprimentos já estão escassos no campo de refugiados. Mas ele oferece um tour pelo Trader Center, porém com uma única condição: Sugatora terá que esperar ali. 3 estranhos andando pelo acampamento seria meio demais. Apesar de resistir inicialmente, Sugatora acaba concordando. Em seguida, Sunny e Milkman acompanham o administrador. Ele conta que normalmente quando 2 grupos de sobreviventes se encontram, acaba terminando em brigas, dizendo que em apenas um mês a cidade caiu no caos. Os grupos de autodefesa não puderam fazer nada. Aqueles que não tinham para onde fugir acabaram se reunindo no Trader Center. Vivendo com a ansiedade de não saber o que vai acontecer amanhã, aumentava a dificuldade das pessoas se relacionarem, até mesmo com seus conhecidos. E logo o ciclo se repetiu: brigas, roubos e violência. Ninguém sabe quando aquilo vai acabar e nem quanto a energia vai durar. Para ele poder dar alguma comida para eles, eles teriam que ter a aprovação de todos ali, e isso seria impossível. Levantando a mão, Sunny diz que do outro lado da rua havia um supermercado e pergunta se seria ok eles darem uma coletada lá. O administrador diz que eles até podem, pois ele está intacto. Porém, como eles já devem imaginar, desesperados para conseguir suprimentos, muitas pessoas entraram no supermercado, e dentre elas muitas infectadas. Então eles não tiveram outra opção a não ser bloquear a entrada. E seu grupo ainda está procurando maneiras de recuperar os recursos que existem lá, alertando para eles não tentarem ir lá, e muito menos abrir a porta do supermercado. Depois Sunny e o Milkman voltam para a entrada principal, mas ao chegar lá se perguntam aonde Sugatora estava. Frustrada, Sunny bate o pé no chão, pois eles só saíram por alguns minutos. Ela manda o Prota conferir do outro lado, dizendo que eles devem achá-la o mais rápido possível. Mas eles não encontram ela em lugar nenhum. Até mesmo os guardas parecem ter desaparecido. Então eles chegam à conclusão que tá muito claro que ela não foi tomar um chazinho com eles. Em outro lugar do complexo, vemos que a segurança está levando Sugatora para algum lugar secreto. Ela já dá um chutão nas bolas de um. Esse provavelmente nunca mais terá filhos. Mas esse camarada é um defensor dos direitos iguais. Então Sugatora já toma um jab na cara para se comportar. O camarada do lado fala para ele pegar leve, pois eles ainda não usaram a mercadoria. Mas ele manda o camarada calar a boca e segurá-la direito, pois ele vai ser o primeiro a fazer o controle de qualidade. O cara oprimiu a coitadinha da nossa Sugatora. E bom, a partir daqui simplesmente vamos skipar, né? Melhor fingir que nada aconteceu. Enquanto isso, Sunny e Milkman correm pelo local tentando desesperadamente encontrar Sugatora. E rapaz, atrocidades fortes aconteceram aqui. Esse é candidato forte para os guerreiros DML. Eles dão a volta 2 vezes em todo o complexo, mas mesmo assim nenhum sinal de Sugatora. E o Milkman foi procurar no lado de fora do complexo. Quando Sunny volta, ela acaba de se dar conta que mandou para o Matadouro o único possuidor da vacina que pode salvar o mundo. Leite sagrado das montanhas nigerianas. Mas ela não tem tempo, ela precisa assegurar o futuro da humanidade e garantir a segurança daquele que espalhará leite sagrado dos Alpes nigerianos para todos. Então ela sobe até o local mais alto que pode, a fim de tentar ver ou ouvir alguma coisa. Enquanto isso, a coitada da merenda tá no processo de ser merendada. Um dos nossos colegas do ML, que acabou corrompido pelas trevas de seu coração, fala para a Sugatora que vai cancelá-la. Nem todos os guerreiros do ML possuem coração puro. A coitada da Sugatora já até desistiu, ela só pede que ele termine rápido. Mas quando o guerreiro consumido pelas trevas estava prestes a fazer a conexão, o Milkman aparece para salvar o dia. Ele se joga sobre o soldado corrompido, fazendo eles rolarem para longe. Sugatora fica completamente aliviada ao vê-lo, mas abruptamente ela entra em choque ao ver uma cena perturbadora. E amigos, eu realmente não sei como descrever isso. Digamos que o Milkman consumiu o milk do adversário. Meu amigo do céu, o golpe do Prota foi simplesmente cair de boca. Seriam isso que chamam de contra-ataque de chupada? Eu só sei que depois disso não há mais futuro para a humanidade. Infelizmente, o preço pago será a morte de todos.
Depois do choque de todos ao ver o contra-ataque de mamada do Prota, eles dizem que agora que ele os viu, não podem deixá-lo vivo. Caramba, mano, se liga nessa cena, que bagulho perturbador. E bom, o Milkman toma um carinho na cabeça. Dessa vez na cabeça de cima, né? E eu acho que agora o Milkman tá morto. É o fim do Milkman, rapaziada. Agora a nossa única esperança é tentar transplantar a espada do nosso guerreiro caído e esperar que alguém puro de coração seja digno dela e honre o legado do Milkman. A cabeça é pesada pra quem segura a coroa. Sugatora chora com a caída do nosso herói. E o guerreiro corrompido volta pra terminar o trabalho que tinha começado. Rapaz, o Jedi corrompido tá insano, hein? Jedi do ML de coração impuro. Mas simplesmente o Milkman se levanta do nada, como quem não quer nada, dizendo que aquilo doeu. Os caras não conseguem entender como esse cara ainda tá vivo. Um deles pergunta ao outro se ele não tinha partido a cabeça dele ao meio. Então ele parte pra cima do Prota, falando que dessa vez vai dar com mais força. Lá ele. Porém nesse momento, Noro aparece. Ela fala que estava observando e viu quando os guardas levaram Sugatora. E quando ele e Sunny voltaram, em pânico, pois não a encontravam. Nesse momento ela percebeu que algo ruim tinha acontecido. Ela não sabe exatamente o que está acontecendo, mas vai lutar ao lado deles. Os guardas a acabam reconhecendo, falando que tinham escutado que ela tinha sido expulsa. Um dos guardas fala para ela cair na real, dizendo que eles estão em maior número. Mas Noro não tá pra conversa. Ela tá com o sangue dos zumbis correndo nas veias. Então ela já começa a passar o seu pau em geral. Noro claramente tem domínio sobre o controle do pau. Após derrubar o primeiro, desarmar e derrubar o segundo, agora só falta mais um. Mas nesse momento o Jedi do mal a pega pelas costas. Porém Sunny também aparece para prestar suporte. O Jedi corrompido tenta escapar do lugar da avaliação de mercadoria, mas acaba dando de cara com o administrador do local, que logo já o derruba. Ele se desculpa falando que aquela situação é culpa dele, falando que jamais pensou que chegariam a esse ponto. Porém, com uma cara séria, ele encara Noro, perguntando por que aquela garota estava com eles. Ela o chama pelo nome e eles se encaram. O administrador quer saber o que ela está fazendo ali. Porém, Sunny diz para eles deixarem a conversa para mais tarde e saírem logo daquele lugar. O que o administrador acaba concordando, falando que lidará com aqueles idiotas mais tarde. Sunny diz que gostaria que ele emprestasse um lugar para a Sugatora poder descansar um pouco. O administrador leva elas até uma menina, que diz que vai guiá-las até um lugar mais calmo. E Sugatora abana para o Prota antes de ir com a menina. Quando elas saem, o Prota pergunta que tipo de relação o administrador e Noriko tinham. Ele responde perguntando ao Prota qual ele acha que é o crime mais grave depois de assassinato na situação atual do mundo, revelando que ele teve que a expulsá-la por acusações de roubo. Ela tinha pego mantimento sem permissão, e se ele a perdoasse, todos iriam querer fazer igual. O Prota conta que salvou ela quando estava prestes a ser mordida. Isso deixa o administrador todo agitado, falando que achava que eles tinham acabado de se conhecer. Noriko intervém pedindo para que ele se acalme, falando que no final das contas a culpa foi dela e que já está indo embora. Desviando o olhar, o administrador fala que já disse para ela chamá-lo de sensei. Sem entender muito bem o que está acontecendo, o Prota apenas observa a situação, pensando que aquilo parece um drama de TV. Nesse momento, outro grupo aparece. Esse era o grupo de exploração. Os elogiando pelo trabalho, o administrador pergunta o que eles encontraram, mas o chefe de exploração fala que eles estão cansados no momento, então eles podem conversar mais tarde. Em seguida, ele dirige seu olhar a Noro, perguntando por que ela estava ali e por que não tinha ninguém de segurança na entrada. O administrador responde que explicará isso tudo na reunião de representantes, convidando o grupo do Milkman para participar dela. Ao se sentarem, o administrador explica que atualmente esta comunidade era composta por 3 grupos, um dos quais era responsável por manter a ordem entre os refugiados que não tinham condições de sair às ruas. Esse era o grupo de preservação da vida. Os outros são equipes de exploração, que basicamente têm várias funções, como rondar aos arredores fora da zona protegida e principalmente buscar mantimentos. Além disso, eles tinham um grupo de segurança que ficavam dentro da zona, e grande parte deles agora estava fora de operação.
Sunny pede desculpas por eles causarem problemas, falando que meio que eles não tiveram escolha. O chefe da exploração claramente já tá pistola com o grupo do Milkman, mas ele diz que antes de qualquer coisa eles devem falar sobre os mantimentos. Eles expandiram o limite de busca em todas as casas ao redor, e mesmo assim só conseguiram encontrar aquilo. Se isso continuar, eles serão obrigados a buscar em zonas proibidas. Sunny pergunta se o objetivo atual deles era evitar os zumbis, o que o representante da exploração responde que eles já tiveram bastante baixas tentando explorar lugares com muitos zumbis, dizendo que eles acabaram os subestimando por serem lentos, mas os zumbis são extremamente fortes. Além disso, por mais que você bata neles e eles caiam por um instante, eles logo se levantam sem problema, continuando a perseguir a pessoa. Sunny concorda com ele, realmente o melhor é não enfrentá-los. Atualmente os centros da cidade são praticamente impossíveis de se movimentar. O inverno está chegando e eles não sabem o que fazer. A menininha grita com ele, perguntando quanto tempo ele acha que eles aguentarão ali. Assim como ele, ela também está em seu limite. Ela não aguenta mais lidar com aquelas pessoas. E sem comida vai ser ainda mais difícil. Mas o chefe da exploração fala para ela não reclamar tanto, pois o grupo dela praticamente só precisava lavar roupa. Pô, quero essa vida pra mim, hein? Batendo com sua espada na mesa, o administrador interrompe a briga deles. E eles rapidamente já ficam bem calminho. Nesse momento, o Prota e a Sunny percebem que eles basicamente estavam tentando pedir esmola para pobre. Depois disso, eles falam a respeito de Noro. A responsável pelo grupo da paz interna pergunta ao administrador se ele não pode reconsiderar sua decisão sobre ela. Mas ele segue com a mesma opinião de antes. E o chefe de exploração fala que apoia a decisão do administrador. A preguiçosa da menina ainda diz que ele deve estar feliz, pois agora tem uma boca a menos para alimentar, falando que isso era ridículo, pois tinha um supermercado do outro lado da rua. Essa menina tá merecendo uma cotovelada na nuca para ficar esperta. O cara responde que é muito fácil para ela falar isso, já que se for decidido explorar o mercado, será eles que correrão o risco, enquanto ela ficará com a bunda na cadeira sentada esperando. Só um idiota entraria num ninho de zumbis. Então a menina revela que um idiota do grupo dela foi até o supermercado para tentar, dizendo que eles devem estar felizes, pois agora há 2 bocas a menos. Estendendo a mão, Sunny pergunta se a entrada do supermercado ficava cercada. O administrador responde que eles ainda podem entrar pelo terraço. Se não fizerem muito barulho, nenhum zumbi os seguirão. Basicamente, eles conseguem entrar, mas é impossível sair. Refletindo um pouco, Sunny pergunta se quem tinha entrado era uma mulher. E lá no fundo, o sentido aranha do Milkman já se ativa. Ele já sabe aonde essa história vai parar. Em seguida, a Sunny começa a fazer as perguntas mais normais que seriam feitas nessa situação. Qual o tipo de personalidade dela? Que tipo de roupa vestia? Todas essas são informações extremamente relevantes. A menininha responde que ela é uma ex-cabeleireira, vestindo uma camisa branca com jeans, e tem menos de 30 anos. A interrompendo, Sunny diz que isso já era o suficiente. Com os olhos brilhantes, ela se volta para o Milkman, o salvador da humanidade. Antes que o Prota possa falar qualquer coisa, ela tapa sua boca, dizendo que tem um plano. O administrador fala para ela não dizer bobagens. Porém, ela dá umas pirueta maluca em cima da mesa, dizendo que não vai morrer. Por ser bem ágil, ela pode se virar. O Milkman já percebeu que Sunny pretende resolver o problema da comida e ao mesmo tempo fazer ele injetar num zumbi outra vez. Agora eles têm 2 missões: infiltrar-se no supermercado conseguindo suprimentos e buscar a mulher que tinha ido lá ser merendada. Só a equipe deles será colocada em perigo, então eles não precisavam se preocupar. Mesmo se eles morrerem e a lenda do Milkman se acabar, eles não vão incomodar ninguém do grupo deles. O administrador fala que o cara do lado dela não parece muito confiante. No fim ele acaba concordando. O que deixa o chefe da exploração bravo, perguntando qual parte disso estava bem. Com a cabeça baixa, o administrador responde que eles precisam desesperadamente sair da situação que estão. E se aqueles garotos querem fazer uma missão suicida, no fim isso era ótimo para eles.
Sunny só pede que Sugatora e Noro sejam protegidos até eles voltarem. O administrador fala que não há problema com Sugatora. Nesse momento, o chefe de exploração grita com Sunny, dizendo que ela tem que entender a situação. Eles não podem acolher alguém que tentou roubá-los. Gritando, a chefe da manutenção da paz os interrompe, dizendo que isso é um absurdo. Eles basicamente estão condenando ela à morte, dizendo que ficará responsável por cuidar delas. Depois daquela piriguete preguiçosa chorar pra caramba, eles acabam concordando e ficam climão. O Prota tenta avisar que se alguém virar zumbi, ele ainda pode salvá-lo, mas Sunny o interrompe, mandando ele guardar segredo. No caminho para o supermercado, o Prota pergunta o porquê dela estar querendo guardar segredo do Milk Sagrado. Ela responde que não quer dar falsas esperanças, afinal, nem todos podem ser agraciados pelo Milk Sagrado. Sunny já manda ele se preparar, dizendo que ele deve saber muito bem o papel dele ali. O papel do Prota é degustar cadáver, então eles sobem no segundo andar do supermercado. E o pateta do Milkman já vai tocando em tudo, chamando o elevador. Quando o elevador apita, eles tomam um cagaço, e Sunny manda ele tomar mais cuidado. Embora eles não percebam, sai um rango não tão fresquinho de dentro do elevador. Sunny se esforça para tentar enxergar alguma coisa, mas está muito escuro. Porém, quando ela se vira para o Prota, vê a silhueta atrás dele. Então, a comida morde nosso Prota, o fazendo despencar das escadas. Rapidamente, Sunny puxa o zumbi pelo braço, o derrubando pelas escadas. Milkman tem que ser protegido a todo custo, né? Milkman é o futuro da humanidade. O futuro da humanidade se encontra em sua cabeça. Desesperada, Sunny confere para ver se ele tinha sido mordido, mas aparentemente esse não era o caso. Então ela o abraça, dizendo que quase que o futuro da humanidade acaba. Ao observar um pouco o zumbi, o Prota fala que ele parecia com a menina que eles tinham descrito para eles. Aquele zumbi tinha uma mordaça na boca, foi por isso que sua mordida não funcionou. Claramente aquele zumbi era a refeição que eles estavam procurando. Não demora muito para eles deduzirem o que aconteceu. Antes que ela fosse completamente tomada pela infecção, ela entrou no elevador e fez uma mordaça com sua camisa, para que não mordesse ninguém. O problema agora é que aquele barulho chamou a atenção de todos os zumbis. Zumbis não, refeições em potencial. Se eles tentarem sair e os zumbis o seguirem, as pessoas do Trader Center com certeza ficarão bravas com eles. Empurrando ele, Sunny diz que não há outra alternativa. Se aproximando da refeição não tão fresca, Sunny chama sua atenção, que logo parte para cima dela. Mas Sunny rapidamente desvia, usando suas habilidades acrobáticas. Em seguida ela usa... eu não sei nem como dizer isso. Ela usa seu protetor de baixo para amarrar o zumbi nas escadas. Em seguida, ela diz que agora é a vez dele de trabalhar, mandando ele se apressar e ativar logo o modo Milkman. Milkman, tanana, Milkman, hoje vai acoplar seu dispositivo, comer um zumbi aqui e ali. Milkman, tanana. Bom, basicamente a refeição está pronta, é só... vocês já sabem, eu não preciso dizer. Se ele não curá-la agora, eles não conseguirão curá-la mais. Sussurrando, Sunny fala para ele dar-lhe madeirada, mas sem fazer muito barulho, para os zumbis ao redor não acabarem atrapalhando os procedimentos médicos. Sem acreditar no que está ouvindo, o Prota fala para ela não pedir o impossível. O Prota quer fazer barulho, meu amigo. Prota é insano. Sunny fala que além disso, ela já sabe que ele não gosta de olhar direto nos olhos do paciente durante o procedimento. Então ela já fez a boa e deixou a parte de trás viradinha para ele. Não precisa nem mirar muito, é só atacar. Mas ele diz que claramente esse não era o problema agora. É isso, rapaziada, eu não aguento mais não. Já foi o suficiente, agora eu preciso de um retiro espiritual.